Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Daniel, canal Ajuda do Alto. Seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente. Mas antes de nós entrarmos no assunto pertinente, quero convidar você a compartilhar, se inscrever e principalmente comentar. Eu preciso urgentemente do seu comentário e da sua interação e do seu engajamento no nosso canal e nas nossas redes sociais. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Vamos lá então para o assunto em pauta, verdade que mata. Olha, vou ser bem sincero para você. Se você é uma pessoa muito religiosa, né? Eu acho que não é bom você assistir esse vídeo não. Mas se você também é uma pessoa que não gosta de vídeo longo, também acho que não é legal. Mas se você gosta de conteúdo, com certeza ele vai edificar e trazer muito esclarecimento para você e para a tua vida. Olha, eu estava numa luta interior muito grande, faz uns 2 meses que eu tô com esse tema dentro de mim, ardendo no coração. Eu pensava assim, puxa, será que eu gravo? Será que eu não gravo? É um assunto polêmico, é um assunto que mexe com estruturas religiosas, dogmas, né? Mas a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Se a gente quer crescer e quer ser curado, a gente precisa tocar nas feridas que nós temos como cristãos, né? Eu acredito que nós, como cristãos, nós precisamos melhorar muito a cada dia, e até porque a Bíblia nos ensina isso. Mas nesse canal, Ajuda do Alto, eu sinto no meu coração, eu estou até com o esboço aqui, ó. Eu sinto no meu coração de compartilhar isso com você, de trazer um alerta para todos nós, cristãos, evangélicos, católicos, enfim. Algo que está acontecendo demais e que precisa ter cuidado. E o que eu chamo é de nudez no mundo virtual. Existe uma nudez no mundo virtual em que as pessoas estão expondo as próprias vidas sem limite, expondo o cristianismo sem ter discernimento ou noção, expondo a vida dos irmãos, de liderança, expondo de uma maneira não sábia. Por quê? Porque eu acredito que quem quer expor e ajudar, ela vem com a misericórdia, essa exposição vem com carinho, com amor. E eu quero dizer para você que tudo isso tem acontecido no nosso meio, aqui no Brasil principalmente. As redes sociais têm sido um instrumento do diabo para expor a imagem da igreja, de lideranças, de pessoas. Não que a gente tem que encobertar pecado, não é isso que eu vou dizer para você. E no decorrer da mensagem você vai entender isso, mas é importante nós entendermos que nós devemos ter uma certa prudência no nosso agir como cristãos, né? O texto que eu quero trabalhar com vocês está em 1 João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque pela lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade. Olha só que interessante, que antes da verdade vem a graça. Por que verdade que mata é o tema desse vídeo? Porque toda verdade que ela não é antecipada pela graça, ela se torna um instrumento de destruição. Ela se torna um instrumento de malignidade, porque a verdade sem a graça é um instrumento de autodestruição também. É algo que fere, é algo que destrói. E antes de nós levarmos qualquer tipo ou espécie de verdade para as pessoas, seja ela teológica ou não, a gente precisa sondar o nosso coração e ver se tem graça no nosso coração, porque a graça e a misericórdia tem que estar no nosso coração. E é isso que não está acontecendo nos dias de hoje. Então eu quero expor algumas coisas aqui. Por exemplo, o que nós temos visto nas redes sociais de forma excessiva: julgamentos, sentenças, exposição da vida uns dos outros, pessoas querendo tratar o pecado de pessoas de liderança, né, publicamente, um irmão xingando o outro irmão, um irmão falando mal do outro irmão. Isso são sinais do pior pecado que todo religioso tem, que é o falso moralismo. Por que falso moralismo? Eu condeno a pessoa naquilo que eu faço, né?
Outras coisas que nós estamos vendo também nos dias de hoje, piadas, deboches com manifestações do Espírito Santo, com aquilo que o Espírito Santo de tanto carinho se derrama sobre a igreja, e as pessoas estão fazendo canais, expondo, falando em línguas. É um absurdo, gente. Como que as pessoas perderam a noção e o senso de limite ao ponto de debochar até mesmo do movimento pentecostal, que é um movimento que trouxe tanta coisa positiva, né? Avivamento, enfim, e nos ajudou muito, e eu creio que isso também, o movimento pentecostal faz parte da obra do Espírito Santo na Terra nos últimos dias, mas nós estamos vendo um povo que se autodestrói, um povo que se julga, um povo que se expõe. Você já percebeu que pessoas de outras religiões, elas não fazem piada? Você já viu algum católico fazer piada com um santo? Você já viu algum espírita fazer piada com o Chico Xavier? Mas nós, evangélicos, nós nos autodestruímos. É o fogo amigo. Pessoas falando mal uns dos outros. A boca que louva a Deus num templo, num local de reunião, é a mesma boca que amaldiçoa o próximo. Isso é pecado. Quero dizer para você que isso é pecado e não agrada o coração do Senhor. Continue no nosso canal, compartilhe, curta e se inscreva. Antes da verdade é preciso ser gracioso, é preciso ter a graça de Deus. Agora presta atenção. Verdade sem a graça gera morte. Que morte? É a morte espiritual. Olha só, você tem que tomar muito cuidado com pessoas que se auto-intitulam donos da verdade absoluta. Até o apóstolo Paulo disse que ele não era o dono da verdade absoluta, e eu vou te provar isso na palavra. Existem várias pessoas surgindo nos meios de comunicação dizendo assim: eu tenho a verdade, essa é a igreja verdadeira. Sabe esses discursos infantis e imaturos e que são destituídos de verdade mesmo, porque o apóstolo Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, ele não era dono de toda a teologia de forma absoluta como nós vemos nos dias de hoje. Isso é comportamento de seita. Isso é discurso de seita. Temos que tomar muito cuidado com isso. E há outro versículo que prova que a verdade de Deus ela é progressiva nas nossas vidas. Está aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que a verdade ela vem gradativamente nas nossas vidas. Hoje, o entendimento que eu tenho hoje é um entendimento totalmente diferente do entendimento que eu tinha há 30 anos atrás, quando eu conheci a palavra, quando eu conheci o Evangelho de Cristo. Então você precisa entender que a verdade absoluta é Cristo, é Deus. Mas existem as verdades teológicas que nem todos nós temos. Isso é gradual, ok? Então, outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, querido, e que acontece demais no mundo virtual, são discussões teológicas. Ah, eu sou arminiano. Ah, eu sou calvinista. Ah, eu creio nos dons. Ah, eu não creio nos dons. Gente, eu faço uma pergunta para você. Isso aí vai salvar a alma de quem? Isso aí vai edificar a vida de quem? Que resultado prático a tua teologia gera em quem ouve aquilo que você está falando? Qual é o resultado prático? Você sabia que no mundo 80 mil pessoas morrem por dia sem conhecer a palavra de Deus? E você fica aí discutindo teologia e apacentando o livro de teologia, talvez com a igreja vazia. É ou não é? Por quê? Fica perdendo tempo com aquilo que não traz edificação. E eu vou te trazer um texto da Bíblia que vai mostrar o que eu estou falando. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Olha só o que diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Rejeita as controvérsias tolas e sem sentido. Pois se você sabe que geram brigas, ora,
É necessário que o servo de Deus ou o servo do Senhor não viva brigando, mas seja amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Paulo está dizendo assim, ó, não perca o seu tempo com teologia, discutindo teologia, e tanta gente discutindo teologia. Horas e horas na internet, porque a tribulação vai ser antes, vai ser depois. Gente, isso salva a vida de alguém? Que esclarecimentos traz isso? Nenhum. Porque essas verdades teológicas, cada um tem a sua e ninguém vai abrir mão. Sabe por quê? Porque isso é uma paixão. É uma paixão, e paixão é obra da carne. E todo mundo tem dentro de si ego e não quer abrir mão das suas verdades. É isso que eu tenho para dizer para você, viu? Assim como o camarada é fanático por um time de futebol, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, tem gente que é fanático por doutrina religiosa e não abre mão daquilo e acha que aquilo é a verdade absoluta. Não se contentando, ela briga, ela discute, ela ofende, ela perde o senso de limite. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você colocar luz na frente de cego, porque ele não vai enxergar. Entendeu? Então, não perca o seu tempo. Gaste o seu tempo com aquilo que vai trazer salvação. Gaste o tempo com aquilo que vai trazer edificação para os filhos de Deus. Outro texto, Timóteo 3,9. Evita controvérsias tolas, genealógicas, debates e contendas a respeito da lei. Está falando da palavra. Porque são inúteis e sem valor. Olha só que interessante. Inúteis e sem valor. De que adianta a gente ficar aí usando as nossas redes sociais, os nossos perfis sociais, discutindo, ofendendo, criticando a igreja A, a igreja B, a igreja C, quando tem um monte de gente perdida para a gente cuidar? Vamos mudar o nosso foco. Você já percebeu que a igreja não cresce mais? A igreja só divide. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo tempo em eu tenho a verdade. Eu tenho a verdade. E esquece que essa verdade sua talvez está matando um monte de gente. Que tal você levar Jesus Cristo para as pessoas e levar a salvação e vida eterna? Não é melhor? Porque talvez nessa discussão teológica existe um narcisismo teológico aí enrustido e você não admite que é. Né? Então a gente precisa prestar atenção e ver se a gente não está errando a mão, se a gente não está tocando no ungido do Senhor, se a gente não está perdendo tempo com aquilo que não traz edificação. É muito perigoso isso. Talvez você não está exercendo o chamado que Deus tem para a tua vida e está pensando que está exercendo. Não, mas eu tenho que defender a verdade, eu tenho que defender a teologia. Para, irmão. Certa vez perguntaram para Jesus, mestre, tem um grupinho de gente aí pregando no teu nome, mas não está no nosso meio. Jesus falou, deixa os caras pregar aí. Irmão, por que você tem que se meter naquilo que você não foi chamado? Fala para mim. Olha só, nós estamos expondo a nudez do corpo de Cristo nas redes sociais. Você não tem noção do que pecado que é isso. Quando Noé estava nu e foi exposto, caiu maldição sobre a vida das pessoas. Quem expôs a vida de Noé, caiu maldição. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado quando você expõe a nudez de alguém que está errado. Porque não é você que vai cuidar do pecado dele, é Deus. Se você expõe, Deus vai te expor também. Porque com a mesma régua que você mede, você vai ser medido. Ok? Características dos cristãos nos dias de hoje. Tito 1,16. Professam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Muita gente falando de conteúdo sem ter conteúdo nenhum. Muita gente falando de dinheiro sem nunca ter vendido um sorvete na praça. Muita gente falando de curso disso, daquilo outro, sem nunca ter tido resultado algum. Gente falando de igreja se nem congrega mais e quer dar lição de moral no corpo de Cristo. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Esse vídeo é um alerta para todos que estão vendo. Minha rede social é pequena, pouca gente vê, mas eu quero fazer um convite para você. Para com isso. Não seja juiz.
Não seja juiz, vai fazer o que Deus te mandou. Foca naquilo que Deus te mandou e para de matar os outros que estão ao teu redor com as suas verdades, tá? Porque às vezes você está intolerante no próprio meio evangélico. Em vez de você lutar contra o diabo, que é o teu adversário, você está lutando contra o corpo de Cristo. E isso, meu irmão, quem toca no corpo, já viu, né? Lembra quando Paulo estava perseguindo a igreja? E Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus estava no céu, não estava na terra, mas tocou na noiva. E nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque quando a verdade mata, meu amigo, de forma religiosa é difícil recuperar. Então nós temos que abrir mão de algumas coisas da nossa vida, desses pré-julgamentos, dessas sentenças horríveis que nós estamos liberando sobre a vida das pessoas. E, por favor, pare de matar as pessoas com a verdade. Talvez você já fez isso, porque eu já cometi isso várias vezes, em redes sociais, pessoalmente, até no púlpito. Em nome da verdade, acabei ferindo muita gente. Então, escuta alguém que já pecou, escuta alguém que já falhou, escuta alguém que já passou por esse caminho, que eu, com certeza, não quero que você caia nessa cilada do diabo, porque quando a gente cai em si e vê que a gente fez muita coisa errada, o arrependimento é muito doloroso. E a gente tem que aprender que nós estamos lidando com vidas, com almas. E nós não podemos usar a verdade para matar as pessoas. A verdade, antes da verdade, a graça tem que vir, ok? Para que você seja uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo e que você seja alguém que levante pessoas, que salve vidas e não perca o seu tempo. Não fica aí apacentando livro de teologia para encher o teu ego, para você se sentir superior aos outros. Vai ganhar alma, vai estar no meio do povo, porque o povo só vai reconhecer quem cuida deles, tá bom? Deixa essa palavra para você, compartilha, curta, se inscreva no nosso canal. Uma mensagem meio que até de desabafo, já deu 17 minutos aí. Poderia até falar mais alguma coisa, mas eu vou parar por aqui, tá joia? Que Deus abençoe a tua vida e divulgue esse vídeo meu aí. Divulgue por mais pessoas, tá bom? Vamos parar de matar as pessoas com a verdade. Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço.